Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje, gente, estamos no dia 2 da campanha de oração pelos cristãos em países perseguidos. Hoje nós vamos falar da Somália, que está em segunda posição na lista do Missão Portas Abertas. Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixem o like nesse vídeo, ativem as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal. Compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para estarmos orando juntos pelos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão em situações bem perigosas e complicadas em muitas nações deste mundo. Então, gente, hoje vamos conhecer um pouquinho da Somália. O que eu achei interessante é que a realidade da Somália é uma realidade muito difícil, mas é um país tão bonito pelas fotos que eu consegui ver de lá. E é uma pena que a situação do país seja aquela realidade difícil que eles estão vivendo lá. Então, o tipo de perseguição que acontece na Somália é a opressão islâmica, opressão do clã, corrupção e crime organizado e paranoia ditatorial. Ela está com a pontuação de 94. A religião do país oficial é o islamismo. Tem cerca de 18,7 milhões de pessoas e acredita-se que apenas algumas centenas sejam cristãos. Então, a Somália é um dos países mais pobres e frágeis do mundo. Mais de 2/3 dos somalis vivem com menos de $2 por dia. Oportunidades econômicas são limitadas, há muitos conflitos internos e desastres naturais contribuem para a pobreza do país. A capital da Somália é Mogadíscio. Ela fica numa região conhecida como o Chifre da África. É um ponto estratégico entre a Península Arábica e a África subsaariana. O país de clima extremamente seco e quente da savana abrigou imigrantes muçulmanos árabes e persas no ano 800. Eles se instalaram lá e também criaram postos de comércio na região. E desde então a Somália tem uma relação sólida com os países árabes. Após um golpe militar e muita instabilidade política, hoje o Estado controla apenas cidades e vilas, e a zona rural está na mão do grupo extremista Al-Shabaab. Esse grupo se organizou no interior, e tem propagado consistentemente uma ideologia anticristã. Eles não querem os cristãos por lá. Ele é associado com a organização Al-Qaeda e recruta jovens de países vizinhos para combater as forças estrangeiras na Somália, que são consideradas como aliados dos cristãos para vencer o Islã. Então, tudo aquilo que eles podem fazer para impedir o crescimento do cristianismo na Somália, eles fazem. Inclusive, ter essa resistência com estrangeiros no país. E tem vivido uma crise intensa de fome, tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil. E há também uma baixa expectativa de vida, gente. Lá, normalmente a pessoa vive em média 50 anos, acredita? Em relação ao contexto religioso, depois de décadas de guerra civil que destruíram a economia e a infraestrutura da Somália, eles criaram uma constituição vigente em 2012 que determina uma interpretação da Sharia, que eu acho que é um conjunto de leis islâmicas mais severa. E de acordo com essas leis, o Islã é a religião oficial do Estado e nenhuma outra religião pode ser propagada no país. Então, não há uma liberdade religiosa na Somália e, obviamente, os cristãos que estão lá tentando sobreviver a tudo isso vão ser perseguidos e a maioria da população é muçulmana, diante desse quadro todo que apresentamos, Era o esperado mesmo que a maioria fosse muçulmana, cerca de 99,9% são muçulmanos sunitas. A maioria da população é somali e esse grupo não se resume ao território da Somália. Alguns somalis vivem em partes dos países vizinhos, Etiópia, Quênia, Djibouti, o que gera disputas territoriais entre essas nações e isso também facilita e colabora com a perseguição aos cristãos.
Como é um país muito dividido, a língua é composta de muitos dialetos e oficialmente é conhecida como língua somali. O clã, que é um dos fatores de perseguição dos cristãos, então vocês vão entender por que o clã é esse fator importante de perseguição. Porque o clã, ele organiza a vida em comunidade, a vida cotidiana dos somalis. Então, a organização em numerosos clãs, ou seja, grupos que traçam seu ancestral comum até um único pai, eles são subdivididos em numerosos subclãs, que esses subclãs eles vão se combinar para formar as famílias de clãs. Esse tipo de estrutura social é parte essencial da identidade das famílias dos somalis, tá? E também o grupo Al-Shabaab, ele utiliza dessa mesma estrutura para reunir informações, recrutar membros e avançar com a sua ideologia. Então, o grupo usa essa estrutura para formar sheiks e imãs e ensinarem a jihad sob ameaça de expulsão ou morte. Então, como esses subclãs, essas famílias, eles têm uma forma de organização social muito forte, é uma forma também de controle e de opressão para quem quer se tornar cristão, né? Então, fica muito... Todo mundo tá ali muito coeso, muito unido numa determinada cultura. E se alguém quer sair fora desse padrão, esses clãs, eles facilitam a opressão e a coerção para que a pessoa não se torne cristão. Um pouquinho da história cristã na Somália, né? A presença cristã na Somália é mais antiga do que se imagina. Fontes árabes do século XII descrevem o porto de Zeila, próximo à fronteira com Djibouti, como uma cidade majoritariamente cristã. Jesuítas que visitaram a ilha de Socotora em 1542 também ficaram espantados com a descoberta de que os habitantes eram claramente cristãos, embora analfabetos. O cristianismo foi perdendo força no país a partir do século XV. Apenas 300 anos depois, a partir de 1881, o cristianismo foi reintroduzido. Aí a fé cristã se espalhou ali durante anos, especialmente quando os italianos chegaram e tomaram o controle da costa sul do país. A relação entre esses colonizadores e os cristãos nem sempre foi muito favorável, pois muitos deles desestimulavam o trabalho dos missionários entre os somalis por medo de uma possível instabilidade. Então, assim, o que você percebe ao analisar, né, começar a analisar esses países, que sempre há uma questão política, uma questão de controle político, que fica incomodado com a atuação do cristianismo e acabam escolhendo a religião ali para aquele país que é mais favorável aos seus interesses. O que é muito triste, porque se essas pessoas entendessem a importância do cristianismo como verdadeiros cristãos podem transformar positivamente a sociedade, a comunidade, o ambiente ao seu redor, eles jamais fariam isso. Mas o sofrimento, o medo, a coerção é uma forma de controle. E se eles podem escolher algo que vai facilitar esse controle, eles irão escolher em detrimento do cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, por mais que todo cristão passe por muitas lutas, o cristianismo é um sinônimo de prosperidade, de paz e de alegria, o que muitos líderes políticos não querem para a sua nação. E por isso também o cristianismo é muito perseguido. O cristianismo ele traz liberdade, ele traz bênção para a vida das pessoas. Então, se você começa a estudar um pouquinho, né, a atuação do cristianismo em vários locais do mundo, seja antigamente, seja atualmente, os cristãos verdadeiramente comprometidos, eles tendem a ensinar valores, né, valores cristãos para as pessoas, valores que trazem paz, que trazem aceitação, que trazem respeito, montam escolas, hospitais, orfanatos. Então, tudo isso é muito positivo para aquele lugar. A população passa a viver melhor. Mas, às vezes, aquela organização política que está naquele país não é do interesse que a população viva bem, para que eles tenham controle e domínio sobre essa população, eles irão perseguir mesmo o cristianismo. E eu estou achando esse padrão
muito interessante, que como os valores cristãos incomodam metas políticas de controle, de domínio, para que eles fiquem no poder e para que eles tenham as suas riquezas, os políticos poderosos tenham o seu poder, a sua riqueza, atinjam os seus objetivos, né? Em 1886, agências de missões francesas e suecas estabeleceram-se em cidades de Somalilândia, como Mogadíscio e Kismayo. Foi um período de crescimento rápido da igreja. Poucos anos depois, em 1898, missionários luteranos suecos abriram escolas e hospitais na Somália. Olha aí, chegou missionário, chegou escola, chegou hospital, né? É muito interessante como isso acontece. E dá a entender também que quando houve abertura para o cristianismo na Somália, parece que as pessoas estavam bastante receptivas, né? Mas tudo isso foi sendo sufocado. Eles fizeram um trabalho de evangelização intenso e tiveram sucesso, principalmente com um grupo de ex-escravos da língua banto. A missão foi interrompida em 1935, quando autoridades italianas os expulsaram. O trabalho foi revivido na década de 50, missões cristãs assumiram o trabalho, missionários suecos vieram, também causaram um grande impacto, né? Grupos de missionários sudaneses e menonitas também causaram um grande impacto. Mas com a ascensão da ditadura do socialista Siad Barre, em 69, a presença do cristianismo e de instituições cristãs foi eliminada. Radicais muçulmanos também usaram de sua influência para incentivar Siad Barre a proibir a impressão, importação, distribuição e venda de literatura cristã no país. E o Serviço de Segurança Nacional ameaçava, prendia, torturava e assassinava muitos cristãos somalis nesse período. Todos os missionários estrangeiros foram expulsos do país. Que triste, né? Alguns cristãos que permaneceram, né, continuaram se reunindo, ampliando os que os missionários haviam semeado anos antes, a partir do ano de 1980. E aí, todo esse trabalho foi fortalecido com o retorno de alguns missionários menonitas. A presença cristã na Somália voltou a ser visível. De acordo com o artigo do site de notícias Aleteia, publicado em 15 de julho de 2019, quando a Catedral Católica de Mogadíscio abriu em 1928, era a maior catedral da África. No final dos anos 90, líderes cristãos foram alvejados, igrejas saqueadas e danificadas. Depois disso, militantes islâmicos começaram, né, a perseguir os cristãos e os símbolos relacionados a eles. Mudar de religião, por exemplo, para o cristianismo, não apenas significa uma traição ao Islã e à comunidade muçulmana, mas também a quebra das normas e valores do clã na Somália. Por isso que o clã é muito importante, porque eles têm as suas normas, têm as suas regras, têm as suas crenças, e se você quer fazer diferente disso, eles vão tentar impedir. Em sociedades tribais, né, mudar aquilo que eles estão ensinando, aquilo que eles estão acreditando, é muito sério, é uma ofensa muito séria para eles, né? De acordo com os somalis, um somali nasce muçulmano e morre muçulmano. A hostilidade aos cristãos não se resume às ações de grupos extremistas como Al-Shabaab, mas é uma postura propagada pela sociedade e o governo de forma sistemática. Portas Abertas, ele estima que no país o número de cristãos seja de apenas algumas centenas, embora no passado o país tenha sido lar de uma das maiores catedrais católicas na região e a comunidade cristã fosse muito maior. E uma curiosidade, gente, da forma deles pensarem, olha o que eles fizeram. Quando veio a pandemia de Covid em 2019, os militantes do Al-Shabaab, eles culparam os cristãos, os seguidores de Jesus, pelo surgimento e propagação do vírus. Então, tudo aquilo que eles puderem usar para coagir, né, para sufocar, para acusar os cristãos, para perseguirem os cristãos e erradicar do país mesmo o cristianismo, eles irão fazer. Na Somália, seguir a Jesus é uma questão de vida ou morte. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab está em guerra com o governo e controla grandes áreas do país. Esse grupo aplica de forma estrita a Sharia,
que é esse conjunto de leis islâmicas, e está comprometido em erradicar o cristianismo da Somália. Os perigos aumentaram ao longo dos anos à medida que os militantes se concentram cada vez mais em encontrar e eliminar líderes cristãos. A perseguição aos cristãos também vem de suas próprias famílias e comunidade. A cultura em si é religiosamente conservadora. Ser muçulmano é uma grande parte da identidade somali e rejeitar isso é visto como um ato de traição. Até mesmo a suspeita de que uma pessoa tenha deixado o Islã para seguir a Jesus pode resultar em prisão domiciliar, casamento forçado, rituais islâmicos forçados e a morte. Esses fatores fazem da Somália um dos lugares mais perigosos do mundo para ser cristão. Ao orar pela Somália, o versículo que me veio em mente está lá em 1 Coríntios, no versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, gente, Deus tem consolo e conforto no meio de toda essa perseguição e opressão que acontece lá na Somália para aqueles cristãos, para os nossos irmãos que estão lá. E se Deus consolá-los, eles poderão também consolar outras pessoas, poderão ajudar outras pessoas a permanecerem firmes na fé. Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está zelando, por mais difícil e doloroso que seja. Há alguns pedidos aqui de oração em relação à Somália. Peça que os cristãos secretos tenham a certeza de que não estão sozinhos e são amados por Deus. Clame por proteção contra os ataques de extremistas islâmicos. Ore por sabedoria aos pais que precisam ensinar seus filhos nos caminhos do Senhor. Então vamos estar orando pela Somália, pelos cristãos da Somália, por aquela nação, orando para que Deus possa estar dando escape, livramento, tocando nas autoridades, nos perseguidores, para que eles desistam, de estarem oprimindo e perseguindo aos cristãos. Senhor, meu Deus amado, te agradecemos, ó Deus, por esta campanha de oração pelos nossos irmãos perseguidos que estão em várias nações neste mundo, passando por tanta dor e sofrimento. Muitas vezes não percebemos o quanto somos privilegiados de termos a liberdade de servir e de adorar onde estamos. Meu Senhor, obrigada por essa oportunidade. Sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso estamos aqui na tua presença, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa estar indo de encontro à vida de cada cristão perseguido na Somália. Que esses cristãos secretos, que servem ao Senhor no secreto, escondido, tenham a certeza de que eles não estão sozinhos e são amados pelo Senhor. Por mais difícil que a situação deles esteja, eles possam buscar o consolo e o conforto e a paz que só o Senhor pode oferecer nesse mundo tão conturbado. Peço ao Senhor que o Senhor os proteja dos ataques dos extremistas islâmicos, dos ataques dos clãs, de suas famílias, de seus conhecidos, que eles possam ser protegidos, guardados, que possa haver escape para a herança do Senhor que está lá escondidinha, que o Senhor possa fornecer escape, proteção, livramento, Senhor. Livra da morte, livra da violência, livra, Senhor, de todo mal que possa estar se levantando contra eles naquele lugar. Envia, Senhor, os teus anjos, dê ordem aos teus anjos que eles estejam acampados ao redor de cada cristão que está lá na Somália. Meu Deus, dê sabedoria aos pais para ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Imagine o desafio que deve ser você ensinar o cristianismo para os seus filhos num lugar onde é proibido fazer isso. Senhor, ajude-os. Toca, Senhor, em cada pessoa que participa dessa perseguição aos cristãos, que eles possam também ser alcançados pelo Senhor e desistir de tamanha violência contra o teu povo.
que o Senhor possa fazer um grande milagre naquela nação, para que possa haver liberdade religiosa e que as pessoas possam te servir e te adorar livremente. Senhor, abençoe a Somália, que o Senhor acalme essa tempestade naquela nação, que possa haver paz e segurança para todos e que o amor do Senhor possa reinar na Somália. Abençoe cada cristão, cada pessoa que precisa do Senhor naquele lugar. Apesar, Senhor, de toda perseguição, muitas vidas possam se render ao Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais este dia de campanha. Que o Senhor esteja com cada somali cristão, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo em mais esse dia de campanha. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.